A você que está me assistindo agora, bom dia. Como eu disse ontem no vídeo introdutório, nós iremos tratar do capítulo 6 de Mateus. Esse é um capítulo que eu diria introdutório, porque ele é muito rico naquilo que Jesus nos chama a atenção para fazermos. Por exemplo, é um capítulo, que trata das nossas boas obras, é um capítulo que trata da nossa oração, ele trata do jejum, ele trata dos tesouros que nós devemos construir aqui na terra e assim por diante. Então, hoje nós iremos, a partir de agora, conversar com você. Vou mostrar para você como nós devemos atender à solicitação de Jesus quanto à prática das nossas boas obras, quanto à maneira de nós orarmos e etc. Eu vou pautar a nossa informação na busca da sabedoria referente aos textos bíblicos que nós iremos apresentar aqui. Nós observamos que os pastores nas igrejas hoje não têm esse objetivo, que é a busca do ensinamento verdadeiro que o texto apresenta. Nós vamos provar isso. O que eu estou dizendo aqui, nós iremos provar. Por exemplo, nós vamos começar hoje com o que Jesus nos diz no Evangelho de Mateus, mais especificamente no capítulo 6. Quando nós começamos a ler o capítulo 6 de Mateus, lá no versículo 1, nós encontramos o quê? Nós encontramos Jesus chamando a atenção sobre a nossa prática de vida, sobre as nossas boas obras. Evite praticar as vossas boas obras diante dos homens, diante das pessoas. Por quê que Jesus chama a atenção? Para que nós não sejamos vistos pelas pessoas. Onde é que está a sabedoria nessa leitura? Está em você observar o que Jesus está dizendo e seguir o que Jesus está dizendo. E interpretá-la como Jesus está solicitando que você faça. Porque se nós, como ele diz, fizermos as nossas boas obras na presença das pessoas, se nós batermos com o badalo, como se diz, se nós batermos com a língua nos dentes, na verdade, nós não estaremos fazendo nada relacionado ao que Jesus nos diz. Então a sabedoria, onde é que está a sabedoria aí? Está em você observar o que Jesus está dizendo para você e praticar. Mas nós costumamos fazer uma coisa assim, como por exemplo, a gente encontra uma pessoa caída na rua, passando fome, necessitada, ou qualquer uma outra atitude que você pratique. Aí você faz aquilo, aí a sua língua já fica coçando para você contar para a primeira pessoa que você encontra. É isso que é falta de sabedoria. É isso o que é condenável da parte de Deus, da parte de Jesus. É você fazer uma coisa, uma caridade, digamos assim. É isso o que Jesus condena. É que nós, ao praticarmos uma boa obra, que nós não saiamos por aí batendo com o badalo, contando para as pessoas. Olha, eu encontrei uma pessoa caída ali na rua, ela estava morta de fome. Aí eu fui em casa, peguei um prato de comida e levei para ela. Não, as pessoas que fazem isso, ela falta com a sabedoria. Eu me lembrei agora, no período em que eu morei em Salvador, na Bahia, um período em que eu trabalhei no Clube Português da Bahia, lá na Pituba, em que no dia da minha folga, a gente se juntava, eu com mais outros funcionários, que morávamos lá no mesmo cortiço, e para irmos almoçar num restaurante
bem próximo, né, lá de onde morávamos. E existia um funcionário que, quando nós íamos almoçar, todas as pessoas que ele encontrava assim, pedindo ajuda, pedindo esmola, digamos assim, ele parava, a gente parava ali, né, ele nos parava, ele metia a mão no bolso e tirava, seja quanto for, e oferecia para ele. Quando foi um dia, era eu e ele, só fomos almoçar, aí ele disse para mim assim: Teixeira, eu nunca vi você dar uma esmola a uma pessoa assim. É porque o que eu faço não interessa a você saber. A partir daí, nunca mais eu vi ele dando uma esmola a uma pessoa. Então, naquele tempo, eu nem tinha o conhecimento que eu tenho hoje a respeito do que Jesus quer de mim. Depois eu descobri que eu estava certo. Eu deduzia aquilo ali, porque eu já tinha ouvido falar. Alguém já havia falado para mim que não era bom você bater com o badalo quando você fizesse alguma coisa para uma pessoa, quando você resolvesse ajudar a uma pessoa, que você ficasse calado, porque que só você e Deus deverão saber. Então, como Jesus chama a atenção a respeito dessa realidade, ele não quer, não é preciso você fazer uma coisa e dar a demonstração ao público, né, que você fez. Por exemplo, o passo seguinte da leitura do capítulo 6 fala sobre a oração. O que Jesus nos diz sobre a oração? Quando fores orar, entre no teu quarto, fecha a porta e ora a teu Pai que está nos céus. Porque em secreto você conversa com Deus, conta para Ele o que você está querendo, o que você vai pedir para Ele, o que você vai agradecer, naturalmente. E sobre a oração verdadeira que Jesus nos chama a atenção a fazermos, Ele nos ensina como orar. E uma coisa que eu tenho observado é que nas igrejas ninguém ora o Pai Nosso, que foi justamente o que Jesus ensinou. Como nós devemos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e etc. Os hipócritas, quando vão orar dentro da igreja, eles se levantam para serem vistos pelos homens, para serem vistos pelas pessoas. Então, onde é que está a sabedoria aí? Está na vivência do que Jesus está dizendo para você. Eu tenho que fazer o que Jesus está dizendo para mim. E isso acarretou a minha saída da igreja. Eu deixei a igreja. Eu frequentava, por último, a igreja adventista. Outra coisa que eu gostaria de revelar aqui é sobre a minha saída da igreja Assembleia de Deus. Eu era um novo convertido e era um culto de oração. Eu ouvia aquele barulho, era uma coisa, as pessoas próximas de mim falando línguas estranhas, e aquela confusão, né? É confusão, confusão sim. Porque eu não entendia nada, De repente eu abri os olhos e percebi que a esposa do pastor estava me vigiando, estava me olhando. Terminou o culto, ela me procurou e disse para mim o seguinte: irmão, você deve permanecer com os olhos fechados e fazer um esforço para chorar. Procure chorar. Faça um esforço muito forte para que você seja batizado com o Espírito Santo. Aquilo foi uma surpresa para mim. Eu fui para casa e fiquei me perguntando se eu teria que fazer aquilo. Nunca mais eu voltei para a igreja. Se eu tivesse o conhecimento que tenho hoje sobre a sabedoria bíblica, eu teria respondido para ela que a diversidade de dons é muito rica. Entre outras coisas, onde existir o dom da língua estranha, deve existir o dom da interpretação. É o que nós encontramos
no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. E na sequência dessa questão de falar línguas estranhas, o que nós encontramos em Romanos 12? O apóstolo Paulo fazendo referência ao culto racional. O que o apóstolo Paulo nos diz? Pela compaixão de Deus, apresentem-se ao templo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E no capítulo 2, ele continua que você se apresentando dessa forma na igreja, você será renovado. Ele nos diz que nós seremos transformados pela renovação da nossa mente. E com isso, nós experimentaremos o quão é boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Então, a você que está me assistindo agora, eu quero dizer que tudo o que nós fizermos em relação à palavra de Deus, em relação ao texto bíblico, nós devemos fazer com fé, com respeito, com sabedoria. Buscando o conhecimento, você estará buscando a sabedoria naquilo que você está fazendo, no culto que você está prestando a Deus. E está muito claro na Bíblia que o culto que nós devemos prestar a Deus deve ser um culto racional. Você precisa saber o que você está dizendo, você precisa saber o que está fazendo para que o culto seja agradável a Deus. Pois é, muito obrigado e o meu abraço a você que está me assistindo agora.